Nesse vídeo eu vim te explicar como é que você pode ser cheio do Espírito Santo. Exatamente, a gente fica se perguntando, tem gente que fala, sejam cheios do Espírito Santo, como eu posso ser cheio do Espírito Santo? Paulo vai dizer, enchei-vos do Espírito Santo, mas afinal, como eu faço isso? Na verdade, o que é ser cheio do Espírito Santo? E eu vim falar isso pra você hoje, nesse vídeo, mas caso você não me conhece, muito prazer, meu nome é Gabriel Rodrigo, eu estou aqui pra poder te ajudar a chegar a um nível mais profundo com Deus. Se você não conhece meu Instagram, tá aqui, me segue lá no Instagram, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para o que eu quero falar com você hoje, porque aqui a gente não enrola. É muito lindo a gente ver que Paulo, ele vai dizer pra gente, enchei-vos do Espírito. E é muito engraçado que o enchei-vos, o verbo encher, tá no imperativo. Ou seja, não é se der você se enche, se você... Não. É enchei-vos. É uma ordem, é uma ordenança que nós precisamos seguir. Beleza, você já entende que é algo que é uma obrigação da gente como cristão. Precisamos se encher do Espírito. Mas afinal, como ser cheio? O que é ser cheio? Tem gente que acha que ser cheio é como se fosse... A gente vai indo por níveis. Então, hoje eu tô 10% cheio, amanhã eu tô 20%. Não, ele é mais cheio do que eu. Vai andando aos pouquinhos. Será que é assim que funciona? Eu já pensei que era assim, só que aí eu lembrei do que está escrito lá em João 3,34. A Bíblia vai dizer que Deus, ele não dá o Espírito Santo sob a medida. Então não existe de, hoje eu tô um pouquinho mais cheio, até que um dia eu transbordo. Não, gente, isso não existe, isso não é bíblico. Porque a Bíblia vai dizer, coloca o versículo pra mim, editor, João 3,34, que o Espírito Santo, ele não é dado sob medida. Então não é sobre, um pouquinho, hoje eu recebo um pouco mais de Deus, amanhã eu recebo um pouco mais. Não tem nada a ver. Tá, mas Gabriel, o que é ser cheio do Espírito Santo? Como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Vamos lá, você vai ser cheio do Espírito Santo quando você entender que ser cheio do Espírito Santo não é você ter mais de Deus, mas Deus ter mais de você. É basicamente isso que resume o que eu quero falar nesse vídeo. Ser cheio do Espírito Santo não é você ter mais de Deus, mas é Deus ter mais de você. É como a gente lembra lá do rio. Provavelmente você já ouviu falar, que fala lá em Ezequiel, que Ezequiel ele teve uma visão com um anjo, ele vai indo pro rio. A gente usa muito essa palavra, chegando em lugares mais profundos, mais com Deus. Mas aí é muito incrível que quanto mais Ezequiel aumentava o nível, mais o rio tinha Ezequiel. Então ser cheio do Espírito Santo não é o ter mais do rio, mas o rio ter mais de mim. E chegou um ponto que o rio tinha tanto de Ezequiel, que Ezequiel perdeu o controle. Ezequiel ele não conseguia mais, ele tinha que atravessar o rio a nado. Então ser cheio do Espírito Santo é ele ter mais de você. Ter tanto que você perde o controle. Caso você não conhece, está lá no livro de Ezequiel, capítulo 47. Essa parte da Bíblia vai dizer, depois tu vai lá, tu lê lá, vê essa visão de Ezequiel. Mas chegou um nível que Ezequiel ele só conseguiria passar a nado. Antes, no início do rio, ele conseguiria andar, a água batia no joelho, no tornozelo, ele tinha um controle ainda. Mas chegou um nível que Ezequiel, ele não controlava mais, ele se passava a nado. E eu sinto que isso é o que o Senhor, ele quer me levar, e se você estiver assistindo, glória a Deus, ele também quer te levar para esse nível. Um nível tão fundo, um nível tão profundo, que você já perde o controle. Porque ser cheio do Espírito Santo é experimentar a paz que excede todo entendimento. E a paz que excede todo entendimento é sobre abrir mão de entender. Eu não entendo, eu não tenho controle, e eu tô tão lá no meio do oceano que eu só dependo dele. Não sou eu que controlo mais o barco. Eu gosto muito do versículo que Jesus ele vai falar para Pedro. Pedro, tira o barco da areia. Nossa, que versículo nada a ver. Tem a ver sim. Porque enquanto Pedro tinha o barco na areia, Pedro tinha o controle do barco. Ele poderia sair, ele tinha controle. Mas quando o barco estava no meio da água, o controle já não era mais de Pedro. Tempestade poderia vir, poderia virar o barco, ele não saberia. E esse é o chamado de Jesus para nós, é tirar o barco da areia. E só quando nós tirarmos o barco da areia, tirarmos as coisas do nosso controle e entregarmos o controle para Deus, aí que nós seremos cheios do Espírito Santo. E tem muita gente que chega e fala, Deus está no controle. Deus está no controle só se for a pilha para te dar energia para você fazer as coisas do seu jeito. Deus ele quer realmente ter o controle da sua vida nas suas mãos. E só é possível entregar esse controle para Deus quem é cheio do Espírito Santo. Por isso que Paulo, quando vai falar sobre não beber, ele fala sobre se encher do Espírito Santo, porque a bebida tira o controle. E quem é cheio do Espírito Santo de verdade perde o controle, porque o controle está com ele. E quando ele tem mais de mim,
consequentemente eu perco quem eu sou. Porque se ele é santo, se ele tem mais de mim, logo as coisas que são minhas e que é contra o caráter dele, ele vai lançar fora. E isso na adoração, quanto mais contemplamos a ele, quanto mais ficamos perto da presença, menos nos parecemos de fato com quem nós somos e mais nos parecemos com quem ele é. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e você tenha entendido um pouquinho mais. Se vocês quiserem que eu grave mais vídeos sobre o Espírito Santo, sobre a obra dele, sobre ser cheio, comenta muito aqui nesse vídeo e eu te espero no próximo vídeo do canal.